Olá pessoal, para quem não me conhece, eu sou Cláudio Saldanha e estou aqui hoje para te ajudar mais uma vez nos seus processos. Hoje nós vamos trabalhar com Excel. Vou mostrar para vocês como criar uma tabela de INSS passo a passo, calculando passo a passo o INSS da forma progressiva. Vou mostrar os passos para vocês criar a tabela e ela vai ser uma tabela onde ela vai mostrar para você ou para quem você disponibilizar sua planilha, o cálculo do INSS de forma progressiva, passo a passo. Esse tipo de tabela é interessante porque ela fica conforme a legislação. Então é mais fácil de você apresentar para o seu empregado ou explicar para o seu cliente como chegou naquele resultado. Existem algumas tabelas aí no mercado que são disponibilizadas por algumas empresas de consultoria ou empresas de sistema de folha, e são tabelas que eles criam uma parcela a deduzir. Fazem um cálculo onde eles criam um valor de referência para cada faixa e chegam ao mesmo resultado. Funciona? Funciona, ok. Porém, essa parcela a deduzir ela não existe na tabela oficial. Isso acaba gerando um problema na hora de você explicar de onde vieram aqueles valores, ok? Então vamos lá, vou mostrar para vocês e aí vocês vão aprender a fazer a sua própria tabela, ok? Então vamos lá. Não se esqueça, se inscreve aí no nosso canal para receber notificações sobre novos vídeos, ok? Vamos lá. Eu tenho aqui uma tabela que eu já uso, não é? Eu já tenho vários vídeos. Inclusive essa tabela faz parte do meu pacote de planilhas que alguns parceiros aí adquirem, não é? E meus alunos, tanto do online quanto do curso de especialista do departamento pessoal, recebem, ok? O pacote de planilhas, essa planilha está dentro. Essa planilha aqui, ela faz o cálculo automático do INSS. Se ele, por exemplo, a base de cálculo do INSS for 1.320, ele vai ficar aqui na primeira faixa, ó, ele usou só o limite da primeira faixa. Ah, a base é 2.000. Então, ele vai distribuir o valor pelas faixas, ok? Incidindo o percentual faixa por faixa. Então, ele faz o cálculo conforme a legislação. Inclusive, eu coloco a legislação aqui embaixo, ó. Emenda Constitucional 103 de 2019, artigo, deixa eu só arrumar aqui, artigo 28, parágrafo 1º. As alíquotas previstas no CAP serão aplicadas de forma progressiva sobre o salário e contribuição do segurado, incidindo cada alíquota sobre a faixa de valores compreendida nos respectivos limites. Ou seja, cada faixa tem seu limite de 0 a 1.320, tem 1.320, de 1.320,01 a 2.571,29 tem 1.251,29. Como é que eu sei que tem esse valor? Eu pego aqui, ó, 2.571,29 menos 1.320. 9 menos 1.320. 1.251,29. Eu diminui por 1.320 porque o 1.320,01 centavo tem que entrar na conta, tá? Então, eu faço essa conta para cada faixa e eu tenho os limites de cada faixa. O que eu faço com meus R$ 2.000? Eu distribuo ele pelos limites de cada faixa. Então, 1.320 ficou 1.320 na primeira faixa, sobrou 680, ok? Esse saldo eu venho para a segunda faixa. Como ele é menor do que o limite, ele vai morrer aqui, ó. E depois eu venho aplicando o percentual, 7,5% sobre 1.320 deu 99, 9% sobre 680 deu 61,20. Somando os dois, vai ser descontado do empregado 160,20. E assim acontece com as outras faixas, com os outros valores, ó, R$ 4.000. Deixei 1.320 aqui, sobrou 2.680, peguei esse 2.680 fui para a segunda faixa. Essa segunda faixa tem um limite de 1.251,29. Como ele é menor do que 2.680, então deixei 1.251,29 aqui, ainda sobrou um saldo, 1.428,71, que eu fui para a terceira faixa. A terceira faixa ainda é menor do que o valor que eu tenho de saldo, então deixei um 285,65 aqui e sobrou 143,06.
esse 143,06 eu venho para a última faixa, ok? E aí sobrou esse saldinho aqui, depois eu venho aplicando os percentuais faixa por faixa. O valor aplicado em cada faixa, eu somo e eu chego ao total do desconto. Essa é a forma correta seguindo a legislação. Então é mais fácil você explicar, mais fácil você entender se você segue a legislação pertinente, ok? Os atalhos às vezes eles atrapalham. Então vamos lá entender como fazer, como montar uma faixa dessa do Excel, ok? Uma faixa, uma tabela como essa no Excel. Então vamos lá, primeiro passo, eu vou criar aqui uma outra planilha, ok? E o meu primeiro passo é copiar a tabela do INSS. Eu vou vir aqui na fonte, no site do governo federal, ok? Para a gente começar do zero mesmo. E vou trazer a tabela como ela está aqui no site. Ó. Então, ela só tem essas três colunas, né? De 0 a 1.320, 7,5%. 1.321 a 2.571, 21,9%. 2.571,30 a 3.856, 94, 12%. 285.695 até 7.507,49, 14%. E aí eu vou colocar essas informações lá na minha nova planilha. Então, vou aumentar um pouquinho para vocês. Estou criando aqui, ó, primeira coluna, faixas. Então, já sei que são 4 faixas. 1, 2, 3, 4. Vou conferir se são 4 mesmo. 1, 2, 3, 4. Então, a primeira faixa, ela vai início, início e fim da faixa. A primeira faixa, ela vai aumentar aqui um pouquinho. Ela vai de 0 a 1.320. E aí, primeiro eu já vou colocar aqui em com a vírgula, né, em decimais, tá? E aí, essa segunda faixa, ela é sempre o valor do final da faixa anterior mais 1 centavo, 0,01, tá vendo? Então, eu posso até criar uma fórmula aqui e puxar, ó. Tá sempre olhando o anterior, como ela não existe ainda, ele não trouxe, só trouxe 1 centavo. Então, a segunda faixa, ela, vou copiar ela aqui, ó. Vou copiar ela para cá, ó. 2.571,29, ok? E aqui ele já colocou. A terceira faixa começa de 2.571,30, ok? E aí, a terceira faixa, o limite dela é 3.856,94. Então, vem aqui, 3.856,94, ok? E a última faixa, o limite dela, aí já é o teto da Previdência, ok? Vai ser 7.507,49. Então, já tenho aqui, vou colocar todo mundo centralizado, simples, e aqui o percentual de aplicação. Percentual. Percentual vai ser 7,5, 9, 12, 14. Então, 7,5%. Vou colocar aqui em percentual, né? 7,5, 12%, opa, 9%, 12% e 14%. Aqui é a tabela do INSS. Essa aqui é a tabela oficial do INSS. Vou escrever aqui, ó. Vou aumentar aqui um pouquinho. Tem mais uma linha aqui, porque eu gosto sempre de ter espaço. Vou botar aqui, ó. Mesclar, né? Tabela. Tabela. INSS 2023.
Começou em maio a dezembro de 2023. E antes você tinha uma tabela com valor de salário mínimo de 1.302. Ok? Centralizar aqui. Ok. O que eu preciso agora inicialmente fazer? A legislação diz que limite da faixa. A legislação diz que eu preciso passar o valor da base de cálculo que eu estou apurando pelo limite de cada faixa, ok? E depois eu vou aplicando o percentual conforme esse limite que foi usado em cada faixa, tá? Então, primeiro eu preciso saber qual o limite de cada faixa. E aí, aquela conta que eu fiz anteriormente, 1.320, isso aqui é menos zero, ok? Então, o limite da primeira faixa é 1.320, que é de 0 a 1.320. A segunda faixa vai ser um limite de 257.129 menos 1.320. Por que menos 1.320? Não coloquei 1.320,01. Porque o 1.320,01 ele é limite da faixa, ele tem que estar dentro desse valor de 257.129. Então a faixa começa em 1.320 reais e 01 centavo e vai até 2.571,29. Então a faixa é essa, do início ao fim. Se eu fizesse 2.571,29 menos 1.320,01, eu tiraria o 1.320,01 da faixa, ok? E agora é só ir puxando que ele vai fazer a mesma coisa. Vai lá na anterior, ó. Ele vai pegar o limite da faixa 3 menos o final do limite da faixa 2. Na faixa 4 vai fazer a mesma coisa. Como é que eu sei que essa conta está certa? Essas faixas estão certas? A soma, se eu passar o mouse aqui, ó, a soma tem que dar, deixa eu colocar aqui, porque não vai aparecer, vai ficar ruim de vocês visualizarem o meu totalizador no rodapé. Olha aqui, ó, a soma desses limites da faixa tem que dar exatamente o teto, ok? Então, bateu, está funcionando. E agora eu vou só colocar aqui, faixa usar, base usada. Aqui eu vou colocar parte da baixa, parte da base que foi usada. E aqui o saldo. Quando eu aplicar a faixa ou a base aqui, se tiver saldo, ele vem para cá. Então, esse saldo aqui vai ser analisado pela segunda faixa e assim por diante, até o final. Então, saldo. Próximo, vou botar aqui saldo, próxima faixa. E aqui é importante você se atentar que a tabela do INSS ele tem um limite, tá? Salário, contribuição. Então, é bom limitar a sua tabela, porque se a pessoa tiver um salário de contribuição de 10 mil, 15 mil, 20 mil, 30 mil, ele tem que usar esse valor do limite da faixa. Então, eu sempre coloco ele aqui em cima para ficar mais fácil. O limite é sempre o final da última faixa. Aqui, ó. Então, aqui eu vou colocar, aqui eu vou escrever base, base de cálculo, base de INSS. Aqui, base de INSS total. E aqui embaixo a gente coloca o valor. Ok? Selecionar todo mundo aqui para ficar bonitinho. Pronto. Botar uma cor aqui nesse pessoal. Um negrito. Pronto. E aí, como é que vai funcionar a minha tabela?
Fui uma linha aqui, total, descontar. Pronto, total descontar. Porque aqui eu quero tirar da exibição as linhas de grade. Vou aumentar um pouquinho aqui para vocês verem como é que tá ficando. Aí, ó. Aí, ó. Base INSS de maio a dezembro, de 0 a 1320. Vou colocar aqui a cifrão para ficar mais fácil de identificar que isso aqui são os valores. Aqui valores, aqui valores. Pronto. E aí como é que vai funcionar? Vou botar uma cor diferente aqui para você saber. Aqui, tem um erro meu aqui, né? Tá faltando uma coluna. Tá faltando a coluna da aplicação do desconto. Valor INSS. É um erro meu aqui. Estou fazendo a planilha de cabeça, né? E acabei errando. Trazer esse cara para cá, ó. Tá aqui a base. E aqui eu vou chamar de cálculo passo a passo. E aí a base fica aqui. Eu só trazer para cá nessa tabela, pronto. A base que eu vou trazer vai ficar aqui. Vou distribuir a base e aqui é o valor do INSS. E a soma deles vai ser esse cara aqui. Pronto. E aí agora vamos montar as fórmulas de cálculo. Primeira coisa, vou colocar uma base aqui de... Colocar a base total, 7.507,49. Ok? Vou usar o limite da faixa para ir fazendo minha conta, tá? Então, eu vou vir aqui, ó, colocar uma fórmula. Primeira coisa que eu tenho que me atentar é... Aqui eu tenho que usar raciocínio lógico, porque eu preciso deixar o limite da faixa. Se a minha base de cálculo é maior do que o 1320, ele tem que deixar 1320 e vir um saldo para cá, ok? Então, vou fazer isso aqui, ó. Igual a se a base de cálculo for maior do que o valor dessa faixa, então deixe o valor da faixa. Se não, deixe o valor da base, ok? Pronto. Vamos ver no que vai dar. Deixou 1.320. Ah, e se o valor fosse R$ 1.000? Que daria? Ele teria trago os R$ 1.000. Por que que eu tenho que fazer essa conta aqui no início? Porque o restante vai ser baseado com esse saldo da próxima faixa. Isso aqui é o único que puxa direto a base, ok? E aí eu tenho que me atentar que aqui eu preciso colocar um outro se, né? Porque pode acontecer desse valor da base ser maior do que o salário contribuição. Posso também não fazer o cálculo aqui, fazer o cálculo no saldo. Vamos fazer o cálculo no saldo que vai ficar mais fácil. Então vamos lá. Vai ficar melhor. Então vamos lá. E aqui o saldo. Vou colocar aqui, ó, se essa base de cálculo for maior do que o limite do salário de contribuição, então limite do salário de contribuição, se não o valor da base, ok? Vou trazer isso para cá, vamos trazer o valor, tá? E agora eu vou pegar esse si que eu montei aqui e colocar ele menos o 1.320. Menos 1.320. Ó, então deu aqui 6.087,49. Se fosse R$ 20.000 aqui, ó, daria a mesma coisa. Se fosse 5.000,
5.000 menos 1.320, ok? Então, ele funcionou. É a única linha, é a única fórmula que eu preciso me preocupar com o limite, porque as próximas ela vai usar o saldo remanescente, tá? Então, eu não preciso me preocupar mais em colocar essa regra do limite do salário de contribuição. Coloquei só na primeira, ok? Então, agora é só ir analisando a próxima faixa. Saldo para a próxima faixa. Vou fazer a mesma coisa. Se o saldo remanescente for maior do que o limite da faixa, então deixe o limite da faixa. Se não, me traga o saldo. Como ele é maior, ele deixou o limite. Aí, se fosse menor, 2.000, ó, daria só 680. Então, está funcionando. Agora eu venho simplesmente aqui, ó, saldo dessa faixa menos o limite que eu já usei. Pronto. Agora funcionou. Eu vou fazer a mesma coisa aqui embaixo, ó, igual a se o valor desse saldo for maior do que o limite da faixa, então, que é o ponto e vírgula, o limite da faixa. Se não, me traga o saldo. Pronto. É maior, não é isso? Então, ele trouxe o saldo. Agora eu vou fazer aqui, ó. Posso puxar que ele traz a fórmula, que poderia também que ele ia copiar a fórmula. Ou posso fazer a conta, igual 493.020 menos o que eu usei aqui na faixa. 3.650,55. Veja que o saldo remanescente da terceira faixa para usar na quarta faixa não pode ser maior do que o limite da faixa, tá vendo? Ele é exatamente igual. A fórmula vai ser a mesma. Igual a se esse valor, né, for igual, vou botar aqui, for igual ao valor da faixa, então, valor da faixa. Se não, saldo. De qualquer forma, ele vai trazer o saldo, né? Então, vamos lá. Vou botar aqui 5.000. Ó, deu exatamente 1.143,06. E aí, como é que eu tiro uma prova dos 9? Se a minha base, a distribuição da minha base está correta. É só você pegar e selecionar todos eles e aqui embaixo ele vai aparecer o total. É claro que essa barrinha aqui com totalizador, você precisa ativar ela. Você coloca o cursor aqui em cima da linha, aperta o botão direito do mouse e aqui tem todos as informações que você consegue ter nessa barra. Ó. Aqui a soma, ele já vem com algumas, né? Então você vem e marca o que você quer que ele apareça. Então eu selecionei aqui tudo, ó. Então ele me aparece, ó. Contagem de linhas 4, contagem numérica 4, mínimo, menor valor 1.143,06, máximo 1.320, a soma 5.000, tá vendo? Então selecionei aqui, deu 5.000, deu a base, quer dizer que está funcionando. E agora, por fim, o que que eu vou fazer? Vou pegar aqui, ó, o valor que eu usei da minha faixa e multiplicar pelo meu percentual, ó, 7,5%. Então aqui, ó, peguei 1.320, que foi a base que eu usei, vezes 7,5%, ok? E aí eu vou puxando aqui e ele vai fazendo a mesma conta. 1.251,29 vezes 9%, 1.235,65 vezes 12%, 1.143,06 vezes 14%. Por fim, aqui é a soma de todos esses valores, que aqui eu tenho o valor de quanto descontado do trabalhador. No caso aqui 5.000, mas eu estava trabalhando com o TEP, 507,49. Aqui, ó, para um empregado CLT, esse aqui é o desconto máximo, ok? Tem alguns casos que a conta dá 877, diferença de centavos é irrelevante, ok? Tá aqui o valor a descontar. E aí,
você tem a sua planilha pronta, salva, e aí fica mais fácil de você explicar para o seu empregado ou para o empregador como é que a tabela funciona e como você chegou nos valores. Está aí a nossa tabela progressiva criada, ok? Espero que eu tenha ajudado vocês a entender o cálculo e aprender a montar sua planilha no Excel, ok? Um abraço a todos e até a próxima.